Bienvenidos todos a la charla virtual El uso del concreto en megaproyectos de infraestructura vial, organizada por la carrera de Ingeniería Civil y el capítulo estudiantil ACI de la Universidad de Lima. En esta oportunidad se conversará de diferentes temáticas sobre las infraestructuras viales de concreto, como la movilización y planeamiento, los desafíos y cuidados que se deben tener al utilizar este material, recomendaciones y ejemplos de aplicación, entre otros. Esta charla está a cargo de nuestro director de carrera, el ingeniero Alexander Almeida, doctor en Ingeniería Civil por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, especialista en gestión colaborativa de proyectos de ingeniería de alta complejidad, investigador y gestor de proyectos de desarrollo tecnológico con diversas ponencias y publicaciones científicas en revistas indexadas internacionales. Cuenta con más de 18 años de trayectoria profesional, 10 años liderando la gestión de la ingeniería de megaproyectos de infraestructura en importantes empresas internacionales, involucrado en las fases de concepción, diseño, presupuesto, planeamiento, propuesta, construcción y operación sobre diferentes tipos de contratos y modalidades de entrega. Actualmente es consultor de Ingeniería Civil, secretario del Comité Técnico de Normalización de Edificaciones y Obras de Ingeniería Civil del Instituto Nacional de Calidad INACAL y ejerce la docencia en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Lima. Recibámoslo. Ingeniero Alexander, cuando usted desee. Muy bien, chicos. Entonces, buenas tardes con todos. ¿Está visible mi cámara también? Sí, ingeniero. Lo vemos, lo escuchamos perfectamente. Excelente. Entonces, primeramente, agradecer mucho a CI Ulima por la invitación para compartir un poco de experiencia en diseño y construcción de un megaproyecto en Libia para el cliente Muammar Gaddafi. Para desarrollar esta presentación fue bastante interesante que me obligó a rever, a visitar vários temas que havia considerado no momento de hacer a gestão de engenharia deste projeto e este recordatório, no momento de revisar vários elementos, foi bastante interessante mirar lo que se havia hecho nesta época e mais que mirar, selecionar os melhores elementos, componentes, fotos e vídeos que personalmente he hecho a lo largo do desarrollo deste projeto e ter esta informação disponível para compartilhar com vocês. Então, realmente será um gosto, será um prazer compartilhar e é regressar um pouco em la história e que sirva também de aporte ao futuro desenvolvimento de vocês como engenheiros. Então, não pararei como diretor da carreira de Engenharia Civil. Não hablarei de BIM, senhores, não hablarei de BIM. Não hablarei de VDC, tampouco hablarei de VDC. Hablarei de um projeto. Então, novamente, muitas graças a todos, muitas graças a los organizadores, a Alisson e toda a equipe da carreira de Engenharia Civil por organizar este evento. E todos os miércoles de engenharia, que são fantásticos em termos de conhecimento para vocês. Graças por la invitação, felicitações por todo o desenvolvimento que estão tendo em ACI Ulima. Estão recém começando e não tenho dúvida que será um dos capítulos de mais êxito do país e espero hasta internacionalmente também. Muitas graças a todos. Agora quitarei minha apresentação para ter certeza que não comprometerá um pouco a transmissão. Sabemos que a internet muitas vezes é um pouco inestável e começarei a apresentação através de uma outra computadora que eu tenho para ter mais seguridade em lo que apresentarei, em los vídeos que irei compartilhar também. Muitas graças a todos, buenas tardes, bem-vindos à apresentação. Me brindem 30 segundos para conectar a outra computadora para fazer a transmissão. Graças. Muito bem, senhores, então começaremos nossa apresentação de hoje. E organizado esta apresentação em 7 tópicos. Introdução, entorno econômico, político e social do projeto, o projeto Third Ring Road,
aspectos de mobilização e planeamento, recursos para o projeto, involucrando recursos humanos, plantas industriais, materiais concretos, principalmente, que é o tema relacionado a ACI Lima, redesenho mediante engenharia de valor, falarei do desenho geométrico, de redesenho de estruturas, de puentes, muros de contenção e o tema da construção, entrega de um produto de valor ao cliente e algumas recomendações importantes. Isso é só um aspecto, se alguém faz qualquer comentário, eu não tenho a visualização do chat do Blackboard. Por favor, me interrompa de maneira por voz, está bem? Qualquer tema me comunica por voz. Ok, ingeniero, no se preocupe. Gracias. Introducción. Entonces, Alison ya comentó un poco, ha hecho una introducción sobre mi perfil, la parte de la gestión de proyectos, tengo bastante experiencia en diseño y construcción de proyectos, en diferentes etapas de concepción, diseño, presupuesto, planeamiento, conquista, proyectos de APP, entre otros. Entonces, la introducción será sobre el contexto del país, de Libia, donde está ubicado Libia, por qué del proyecto, que es la necesidad de ampliación de una ruta existente, y sobre el megaproyecto Third Ring Road en Trípoli, Libia. Entonces, Libia, señores, está ubicada en el continente africano, entonces en la parte norte, tiene un territorio con 90% de un clima desértico. Ahí tenemos el desierto del Sahara, donde he tenido la oportunidad de visitar también. Una población pequeña de no más de 7 millones de habitantes, donde 3 millones viven en la capital Trípoli, donde estaba ubicado el proyecto, y tiene una densidad poblacional de 3.1 habitantes por metro cuadrado, es una de las más bajas en el mundo. Sobre la línea del tiempo de Libia, un poquito de historia. Entonces, en 1951, tenía un rey, Idris I, que foi proclamado rei de Líbia anos depois da retirada das tropas italianas pós Segunda Guerra Mundial. Então, por esta razão que existe uma cultura italiana bastante forte em este país. Este rei se quedou no poder por 18 anos, senhores, hasta que ha venido o senhor general Muammar Gaddafi, que assumiu o poder em 1969 como um golpe de Estado. Em este momento, então, assumiu o poder e se quedou por 42 anos em el poder. 42 anos em el poder. Hasta 2011, quando lo mataram. O projeto, que falarei o dia de hoje, começou em 2008 e não terminou por el tema da guerra e avançou hasta 2011. E desde 2011, senhores, quando eu saí desse projeto, fui resgatado durante a guerra, Líbia ha estado em constante conflito e, passado 10 anos, todavia sigue peleando e não está estabilizado. Qual é o entorno político e social? Então, um pouquinho mais de informação. A economia de Líbia é basada em el petróleo, que corresponde a 25% do PIB ou 95% das exportações. É decir, praticamente o único que Líbia exporta para o mundo é petróleo. Por esta razão que quando explotou a guerra, Estados Unidos, comunidade europeia, de frente entraram a apoiar os grupos revolucionários para tirar Muammar Gaddafi do poder. Sobre o entorno cultural, então, a religião é Islã Sunni. Então, hablam árabe, italiano e inglês, são as 3 línguas principais do país, e tem uma taxa de alfabetização de 82%, e a educação é obrigatória e gratuita para todos os habitantes. Em função desta colonização romana, senhores, Líbia é um país fantástico em patrimônios da humanidade
por la Unesco. Ustedes não têm ideia da quantidade de ruínas, templos, cidades inteiras muito bem conservadas, e seria fantástico visitar, mas neste momento não recomendo a nadie visitar Líbia em este momento. Pero es lindo, señores, lindo, lindo, lindo. He tenido la oportunidad de visitar muchas de las ciudades romanas, de Sabrata, Templo de Zeus, Teatro de Sabrata, lindos, 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 e um estado de conservação incrível. Muito bem. Continuando sobre o entorno político, então, em 2011 explodiu a guerra. Eu estava já trabalhando e recordo muito bem que esta guerra começou em Benghazi. Benghazi, se fazendo uma analogia com o Peru, seria como Arequipa. Então, Benghazi era uma das segunda mais importante cidade do país. Explodiu a guerra em Benghazi, ou similarmente explodiu a guerra em Arequipa. E eu recordo muito bem, senhores, estava trabalhando em projeto e meu papai me chamava, não? Hijo, esse tema está complicado aí, não? E eu contestava, não, papai, não te preocupes, está todo tranquilo. E falava com uma broma, mas era verdade, que Muammar Gaddafi estava enviando tropas e estava a ponto de destruir completamente Benghazi, não? Novamente, como destruir completamente Arequipa em la guerra. E meu papai me chamava todos os dias e não queria, até que um momento cerramos o projeto e me quedei preso em casa por muito tempo, não recordo exatamente, 2, 3 semanas, com comida praticamente escassa e guerras cais, até que lograram resgatar do país e com segurança. Muito bem. E este tema, então, se sigue depois que mataram Gaddafi em 2011, e hemos tenido duas forças que estão peleando por el poder, que é o general Khalifa e o governo de acordo nacional, que estão peleando, e até este momento não chega a um acordo de como organizar o poder em Líbia. Em um determinado momento, entre 2014 e 2015, o Estado Islâmico, conhecido como ISIS, ha dominado parte do território de Líbia. Hemos visto, não sei se vocês han visto, várias imagens bastante fortes de vários assassinatos em praias de Líbia. Pero os dois grupos que estão peleando lograram exterminar completamente o Estado Islâmico e mataram todos do Estado Islâmico de allá, e o Estado Islâmico já não está mais presente em Líbia. E à esquerda, algumas fotos de como a população tinha em seu coração a meta de quitar o coronel Muammar Gaddafi do poder. Então, peleavam por sua vida, por sua família, e por essa razão que conseguiram botar Muammar Gaddafi do poder e o mataram. Então, várias conversações se estão tendo em relação à Líbia, e parece que existe uma indicação de um possível acordo político para terminar esta guerra que se sigue há 10 anos internamente. Vamos falar um pouco do projeto agora. Vamos quitar o tema da guerra, que foi forte. Vamos começar por el projeto. O projeto, vamos poner acá, é um projeto em Líbia bastante interessante, que era composto por um anillo vial. É o terceiro anillo vial e tinha como objetivo conectar toda a grande parte da capital por uma autopista que até este momento não existia. E Trípoli, como a capital de Líbia estava em constante crescimento, se necessitava então uma autopista que brindasse este fluxo veicular bastante importante para o movimento de cargas, pessoas, entre outras.
Esse aqui é um pequeno vídeo, não irei passar todo o vídeo para que não se aburram. Então, esse era o projeto, 24 quilômetros, vários intercambiadores. Esse era o intercambiador 11, IC11, onde começava o projeto. Este era outro intercambiador. Os intercambiadores estavam distribuídos aproximadamente a cada 1,5 quilômetros. Então, eram muitos intercambiadores que tínhamos para prover uma circulação bastante fluida e o cruze da autopista com bastante facilidade em qualquer parte de los usuários da carretera e também que viviam na comunidade ao redor do projeto. Esse é um ponte peatonal. Este era outro intercambiador, conhecido como IC12, e este começava um viaduto elevado de mais de 2 quilômetros de autopista elevada, deste ponto até chegar a intercambiador, que era conhecido como IC13. Era um intercambiador de 4 níveis, era o maior intercambiador do continente africano em construção em este momento. Muito bem, um pouquinho mais sobre o projeto: 24 quilômetros de longitude, 2 vias, 3 carris cada lado, 3 intercambiadores, 22 puentes, 8 passagens superiores, 14 puentes peatonais, rutas de serviço em paralelo. Era um contrato da empresa Libyan Brazilian Construction Development, um contrato por administração, desenho e construção, e tinha uma inversão de 1,3 bilhões de dólares aproximadamente pela construção deste projeto. E quando começamos o projeto, recebimos os TDRs do projeto e tinha um desenho original realizado por a divisão sul-coreana da empresa Aecon. Aecon é a empresa número 1 em desenho no mundo. E este projeto tinha a fecha de 2006. E hemos observado que o projeto não era compatível com o que se esperava para este projeto. Então, aqui temos um mapa de Trípoli, a capital de Líbia, e onde está ubicado em rojo o projeto Third Ring Road. Agora vamos falar um pouco da mobilização e planeamento. Esta parte foi fantástica, senhores, por quando cheguei allá, he visto que não teníamos praticamente nada. Então, teníamos que mobilizar desenhadores, mobilizar produtos, equipos, recursos, estudos de geotécnica, topografia, entre outros. Então, uma série de recursos fundamentais para a construção, además de uma gestão bastante importante do tráfego, obras de arte, entre outros. Então, falarei um pouco de como tratamos este tema da mobilização para atender este tipo de projeto. Então, quando cheguei ao projeto, todo o que tinha era isto. Era um mundo de arena sem qualquer material disponível. Não é aqui, tipo, como aqui vamos na CEM, Unicon, e compramos concreto, ou, por exemplo, aceros Arequipa, e temos o acero cortado, dobrado. Aqui não tínhamos nada. Hemos tenido que construir todo, e é um pouco da experiência que irei compartilhar ao longo desta apresentação. Esta foto é uma foto que está relacionada ao deserto do Saara, mas a realidade que eu tinha é a realidade que pondrei agora em um vídeo. Poderia, por favor, Alisson, confirmar se o vídeo está visível? Se está... Sim, ingeniero. Ahora sí se ve. E a voz também? O sonido? Sí, sí, ingeniero. Está bem. Então, aqui estava eu com meus amigos líbios na ruta do projeto, senhores. Então, mirem, estava escutando, agora me olvidei desta cantante, Venegas, eu creio que é. Não recordo seu nome completo. Pero, então, estava aí na ruta do projeto, e esta era todo o que tinha, um tráfego incrível,
O flujo praticamente não avançava, ovejas por todos os lados, casas por todos os lados, uma confusão generalizada, mesquitas por todos os lados, uma língua que eu não entendia. Depois, mais adelante, depois de quase 3 anos, comecei a entender um pouco árabe e a falar algumas palavras em árabe também, para poder se comunicar. Pero essas eram a imagem do projeto em este momento. Então, se imaginam, senhores, um chiquito como eu, em este momento, chegando a um projeto com esta dimensão e com esta confusão que tínhamos acá e sem ter materiais. Muito bem. Então, como avançamos? Hemos detectado os principais pontos críticos. Em realidade, os pontos críticos aqui eram todos: recursos humanos, equipos e maquinárias, equipos para corte, relleno, cimentação, materiais, então, plantas de concreto, plantas de acero, de asfalto, entre outros, transporte, caminhões, buses. Não tínhamos nada e hemos tenido que comprar todo. O tempo de mobilização de um determinado equipo, senhores, variava de 6 a 1 ano. Então, o momento que se tomava a decisão, por exemplo, de comprar um caminhão, hasta ter este caminhão disponível em el projeto, poderia chegar hasta a 1 ano, involucrando todas as etapas de aprovação, importação e os temas de puertos também. Então, como gestionar os recursos em um lugar inóspito? O hecho de não assegurar a infraestrutura a tempo implicaria em retrasos, ordenar trabalho, material de baixa qualidade poderia generar um deterioro do produto bastante acelerado, e também tinha o tema do inventário, que tampouco poderíamos ter um inventário infinito. E dentro das considerações a tomar sobre a adaptação do projeto, é recomendável que se considere a diversidade, a ubicação física, recursos específicos, membros, gestão do equipo e vários outros documentos de apoio, como a própria estruturação de desglose de recursos do próprio projeto. Então, este plano de gestão de recursos é um plano bastante conhecido, por exemplo, se encontra em el guia do PMBOK, de identificação de recursos, adquisição de recursos, a definição de roles e responsabilidades, entre outros, para começar o projeto. Muito bem, então, falando agora de recursos humanos, aqui só para que vocês tenham uma ideia da dimensão do projeto. Solamente em indirectos, quando hablo indirectos, estou falando, por exemplo, do corpo técnico, de los engenheiros, diretores, tínhamos 220 pessoas de 12 nacionalidades distintas. A maior quantidade que tínhamos era de Tailândia, depois de Líbia, Tailândia, depois Vietnã e depois Líbia. Então, uma série de outros países, Reino Unido, Filipinas, Estados Unidos, Portugal, Paquistão, Vietnã e outras. E quando estendemos os recursos humanos a los recursos diretos, que são as pessoas que estão em la produção, então, este grupo ampliava a 30 nacionalidades, senhores, a 30 nacionalidades colaborando e trabalhando juntos para construir este projeto. Temos gente de praticamente uma boa parte de todo o mundo, inclusive de Peru. No Peru temos bastante gente também. Egipto, entre outros, trabalhando em el projeto. E, novamente, a maior quantidade de pessoas que tínhamos era, então, de Líbia, Tailândia e, depois, Vietnã. Muito bem. Como obtenemos os recursos? Então, um projeto desta magnitude demanda uma série de recursos para a construção. O primeiro dos recursos mais fundamentais que temos está relacionado ao asfalto, à pavimentação. Então, desde a gerência de engenharia, hemos tenido que desenhar toda a infraestrutura para implementar uma planta de asfalto, que é a planta que está à esquerda. E recordo muito bem que he hecho hasta os desenhos de la cimentação. Por essa razão, hago um detalhe específico aqui em el cálculo de la cimentação para
planta de asfalto, y no solo la cimentación, pero el diseño de la mezcla de asfalto. Era um asfalto extremamente especial, porque teníamos uma variação de temperatura muito grande durante o dia. O dia podíamos chegar a 40, muitas vezes até 50 graus sobre a superfície da carpeta asfáltica, e durante a noite poderia chegar a 0 graus. Tinha que ser um asfalto modificado por polímeros para poder atender a esta grande variabilidade que temos em este projeto. E o outro tema está relacionado também a las plantas que temos de doblado de acero e pré-fabricação. Então, foi necessário implementar uma planta gigante, senhores, para hacer a pré-fabricação de vários elementos de concreto, que falarei mais adelante, e também todo o acero e corte e doblado de acero também se dava praticamente de maneira semi-automática. Então, hoje o que trato hoje como uma revolução na indústria, em realidade isso se hacía há 10, 20 anos atrás, não era uma novidade cortar e doblar acero e entregar em obra isto para a construção. A pré-fabricação tampouco é uma novidade, já existe há 20, 30, 40, 50 anos, e o que temos que fazer é realmente emplear em los projetos que temos. Então, e aqui está, então, uma foto de la entrada de nossa área industrial, e como comentei, foi construída de zero, senhores. Tinha um terreno e toda a infraestrutura foi desenhada através da oficina de engenharia que estava bajo mi liderazgo. Chamamos de la zona industrial, precast site. Também hemos tenido que ubicar canteras para a trituração de material, por exemplo, material que usaríamos para subrasante, subbase, para as mesclas asfálticas, para o concreto, material para o relleno da própria carretera. Então, hemos hecho a ubicação e a construção de uma planta de trituração. Pero esta ubicação não é tão sencilla, senhores. Temos que fazer uma série de estudos. Então, começando a definir o terreno, onde estaria a área de extração do material, e fizemos vários planos de como seria a extração do material a diferentes níveis, por etapa. Então, aqui à direita temos a ubicação da planta e como, a lo largo do tempo, haríamos a extração, o corte do material e a extração. Então, isto hemos tenido que estudar muito, porque é quase como uma exploração mineira. Tem que ser feito com bastante cuidado, com aspectos ambientais também, e também para não exponer a risco as pessoas que estão trabalhando para extrair o material para o projeto. Muito bem, então, tendo alguns materiais básicos, vamos falar um pouco do concreto, que está relacionado a nosso capítulo ACI Lima. Então, uma pequena revisão. Então, a ideia aqui não é uma classe de concreto, é compartilhar a experiência. Pero recordando um pouco os componentes do concreto, temos o cimento, temos os agregados finos e grossos, arena e pedra, temos o tema do água, que temos que ter cuidado, o aire, a porosidade no concreto, e diferentes aditivos que poderíamos usar no concreto. Aditivos que poderiam incrementar, por exemplo, a velocidade de curado, poderiam aumentar a resistência, entre outros. São alguns dos componentes que poderíamos mesclar para obter o melhor concreto para a obra. Então, considerações sobre a mescla. Então, temos que ter claro onde vamos construir, identificar cercanias a canteiras de agregados, água potável e cimento. O cimento era basicamente importado, a água potável tínhamos, e a canteira já é introduzido como ubicamos e como construímos a canteira de agregados. O clima era um clima, em este caso, cálido, mas também temos problemas se o clima é frio. Então, alto ou baixo calor de hidratação em cimento também pode afetar as propriedades de um elemento de concreto. Também, em que condições está ou estará exposto os elementos de concreto? Também é um tema que temos que verificar, principalmente se temos elementos de concreto que estão dentro do mar ou em algum ambiente agressivo, principalmente
o tema de sulfatos ou outros que poderiam danhar a mescla ou danhar os elementos. E que tipo de estrutura e o processo construtivo utilizaremos? Então, em caso de vaziados de grande volume em ambientes calurosos, se recomenda cimento de baixo calor de hidratação e com desconfrados rápidos, primará el FC de alta resistência temprana. Lo que hemos hecho en este proyecto, señor, hemos añadido hielo. En muchas de las operaciones que teníamos, mezclábamos hielo al concreto para bajar el calor de hidratación del concreto debido a la alta temperatura. Aquí tenemos una pequeña información técnica interesante sobre el concreto, donde se observa que el proceso de curado afecta la resistencia final del concreto. Entonces, la primera curva que tenemos aquí es cuando tenemos un proceso de curado en ambiente de laboratorio todo el tiempo, al aire, por 7 días de curado húmedo, ou se consideramos um curado úmido a todo o tempo, essa seria a situação mais favorável para incrementar a resistência de um determinado componente do concreto. Por outro lado, se evaluamos o efeito da temperatura do concreto, então, temperatura de colocação por curado, observamos que quanto maior a temperatura, menor será a resistência que tendrá este concreto. Por exemplo, a esta temperatura de 32 graus Celsius, que está com esta curva representada por las pelotitas amarillas acá, então representa a curva correspondente a 32 graus de temperatura de colocação por curado. Mientras outro que tem uma temperatura mais baixa, para a mesma quantidade de dias, apresenta uma resistência superior ao mesmo concreto, nas mesmas condições, solamente devido ao efeito da temperatura durante o processo de curado. Outros temas relacionados também a las pruebas e ensaios de qualidade. Então, os parâmetros básicos em el comportamento do concreto são a trabajabilidade, durabilidade e resistência. Para o concreto fresco, temos assentamento, temperatura, contenido de aire, densidade e outros ensaios como segregação, exudação e fraguado. E para o concreto endurecido, os ensaios bastante típicos que conhecemos, relacionados à resistência de compressão e flexão, ou qualquer outro que se poderia requerir. Inclusive, ensinarei alguns que hicimos em relação a louças pré-fabricadas e a pilas usadas em las cimentações de los puentes. Hablando del concreto, senhores, então hemos também construído uma planta de concreto, toda desenhada por nós, desde a cimentação, a ubicação do provedor, a instalação da planta. Era uma planta doblada, devido a los tempos muito grandes de mobilização de material, toda a nossa infraestrutura era praticamente doblada. Tínhamos 2 plantas de concreto, 2 plantas de asfalto, entre outros componentes. Então, aqui eu tenho um pequeno vídeo de como era esta parte relacionada à planta do concreto. Aqui está a planta de concreto. Tínhamos um cuidado grande para cobrir os materiais, para haver pouca variabilidade, principalmente no teor de umidade dos materiais. Então, temos esta proteção. Nossa planta de concreto. Estou fazendo um giro ao redor de los hilos. Acelerar um pouquinho. Os materiais, então, devidamente almacenados, protegidos, com relação da temperatura. Então, essa cobertura é bastante importante, nos permitiu ter um controle bastante interessante de possíveis variabilidades, principalmente na umidade dos agregados. E aqui seria o ponto onde descargávamos os materiais para fazer as mesclas de concreto. Os silos, na planta. Os
novos agregados acá. Muy bien, creo que en ese momento estaba escuchando Bob Marley. Muy bien, movilización de concreto en el proyecto. Entonces, la prefabricación, señores, fue crucial para el éxito de la construcción de este proyecto. Para que ustedes tengan una idea, entonces hemos hecho varios elementos prefabricados, comentaré sobre algunos de ellos. Uno de ellos eran las vigas pretensadas de concreto para los puentes, que son los elementos que tenemos aquí. Teníamos una producción de 2.5 vigas por día, llegábamos a una producción de 65 vigas por mes. Entonces, este era el gráfico de nuestra producción en algunos de los meses, llegando a un acumulado de, al mes de julio, de 700 vigas. Entonces, aquí yo tengo un video que enseña un poco esta etapa. Desde el acero, entonces aquí tenemos nuestros amigos preparando el acero para la viga. Aquí tenemos un acero prácticamente listo ya para el concreto. Aquí tenemos un elemento interesante, señores, que dejábamos un cable. Este es un cable de anclaje para el proceso que usábamos en la grúa para mover la viga desde el camión hasta el tablero del puente. Vamos a acelerar un poco. Aquí los chicos trabajando y organizando los cables de anclaje para el izamiento por grúa de las vigas prefabricadas. Otro elemento prefabricado también fueron los paneles. Hemos hecho la prefabricación de muchos paneles. Paneles para los muros de contención, paneles para las prelosas. Entonces aquí tengo una serie de videos que iré compartir con ustedes para que tengan una idea de cómo era esta construcción. Teníamos un poder de fabricación de 60 paneles por día. Fabricamos 60 paneles por día y por mes llegábamos a 1.560 unidades y hasta fines de julio, agosto, hemos tenido quase 12.000 paneles fabricados en este taller. Todo esto, señores, novamente foi desenhado por la área de ingeniería, todos los puentes, grúas, toda la infraestructura necesaria para la aplicación de la pretensión en las vigas también fueron diseñadas por mí. Muy bien. Aquí entonces, cómo funcionaba la máquina de corte del acero. Esto incrementaba la productividad fuertemente en los diferentes elementos que teníamos que construir. Vamos a acelerar un poquito. Acá. Aquí estamos los chicos organizando y poniendo los códigos. Teníamos el código que identificaba en qué elemento, en qué puente, en qué intercambiador, en qué kilómetro deberían ser entregados las barras de acero que cortar y doblar. Y aquí es como hacíamos la programación. Entonces la carrera de ingeniería civil se encargaba de todo el detalle de corte y doblada del acero. Esta programación enviábamos y el programador entonces hacía toda la programación del equipo, de la cantidad de barras, la geometría, etc. Cómo sería la fabricación. Y el equipo entonces se encargaba de producir. Ahí estaba y empezaba a cortar, doblar, de acuerdo con la programación ingresada en la computadora. Hablando de las prelosas, elementos prefabricados también. Entonces, aquí tenemos el acero del armado de las prelosas. Enseñaré más adelante, después una prueba que hemos hecho en las prelosas para enseñar al cliente que realmente lo que estamos calculando funcionaba. Cómo funcionaba el armado de las prelosas. Y
y aquí tenemos ya las prelosas concluidas. Entonces teníamos algunas variaciones de las prelosas. Por ejemplo, esta prelosa era para los puentes peatonales, esta prelosa era para la parte interna del tablero del puente. Para los puentes peatonales. Todas las prelosas que tenemos acá eran para los puentes peatonales. Aquí el puente grúa, miren cómo se desplazaba para hacer toda la movimentación de cargas, vigas, entre otros. Y teníamos para esta inmensa área de producción para este proyecto. Agora vamos falar um pouco do redesenho mediante engenharia de valor, onde comentarei sobre o desenho geométrico e estruturas de los puentes. Principalmente, como introduzi ao início desta apresentação, recebimos um projeto de los coreanos que não estava bem. Então, hemos tenido que trabalhar muito e revisar os intercambiadores, principalmente com o objetivo, senhores, de reduzir a área de expropriação. Mais adelante eu tenho um vídeo que ensina um pouco sobre como era a expropriação, para que vocês sintam e vivam como é vivido aí o tema da expropriação e como o governo tomava a expropriação em Líbia. Aqui temos o desenho original de los coreanos, que tinha um partial cloverleaf, que não atendia todas as direções do fluxo veicular, e o que hemos proposto é um full cloverleaf, que permite giro em todas as direções para melhorar o manejo e a conectividade com o projeto que teníamos. E também pensando a futuro, senhores, o projeto tinha uma configuração como túneles. O projeto 2006 era o projeto de los coreanos, e o que hemos hecho na reengenharia completa, pensando em el futuro do projeto. O que significa pensar no futuro do projeto? Triple era uma cidade que estava crescendo muito e a quantidade de veículos também. Então, não poderíamos limitar o cruce a uma autopista tão importante a esta configuração inicialmente proposta. O que hemos feito foi ampliar toda a área de acesso, o cruce por abaixo da autopista, pensando em el futuro como poderia ser o incremento em el tráfego. Aqui temos outra imagem de lo que hemos hecho en la ampliación de los puentes. Entonces, en la imagen, la sesión, en el corte de arriba, la sesión era bastante limitada, prácticamente 2 carriles en cada lado, y hemos pasado entonces de 2 carriles por lado a 4 carriles por lado, para que o governo tivesse a flexibilidade de expandir sua capacidade de fluxo veicular, se tiver interesse no futuro. Outro aspecto importante também é que o projeto anterior não era conectado à realidade da cidade. Então, hemos observado um montão de falhas de conectividade, e o que hemos tenido que fazer é revisar e prover várias vias de acesso e conectividade ao projeto. Aqui temos outra, esse era o intercambiador existente, e isto era a conectividade que hemos proposto para esse projeto. Miren a quantidade de calles que hemos logrado desenvolver para conectar o projeto viejo ao projeto novo, e, consequentemente, servir para esta comunidade como vias de apoio secundária paralela ao manejo da autopista que temos. Aqui outros redesenhos. Então, o intercambiador IC13 esse como estava, não era ou não estava capacitado para atender a todo o tráfego que se generava em esta interseção. Em função disso, hemos hecho esta proposta de IC13, incluindo um incremento na velocidade de giro em las diferentes rampas de acesso ao intercambiador,
E este intercambiador, por exemplo, IC12 também, não tinha conectividade, os fluxos eram bastante limitados. Hemos implementado um full cloverleaf que permite movimento nas 4 direções distintas do projeto. Algumas imagens em 3D que representam o câmbio no projeto original para o projeto proposto, intercambiador original 2006 de ICNB1 para o projeto proposto de 2010. Então, é um câmbio muito forte para prover a conectividade que realmente necessitava este projeto. É decir, o desenho de los coreanos era um desenho que estava desactualizado há 20 anos. Então, com certeza não servia nem para a situação atual. Se observamos, por exemplo, o passagem inferior que temos acá, UP03, e a calle tinha praticamente um carril de cada lado, e o que realmente necessitava era doble carril de cada lado. Então, era completamente desatualizado. Falando um pouco de la ingeniería de valor de los puentes. Entonces, lo que tengo acá en la pantalla era la configuración básica del proyecto del puente que hemos llegado en función de varios estudios de optimización. Entonces, teníamos las cimentaciones por pilas, un bloco de cimentación para amarrar todas las pilas, las columnas en I. Después teníamos una viga de amarre y apoyos, las vigas I prefabricadas, teníamos una viga transversal de amarre de las vigas I y la losa de concreto y la pavimentación. Entonces aquí enseño un video de una obra concluida para que ustedes tengan una idea de cómo se quedava este projeto que estamos acá en el papel. Muito bem, pessoal, estamos aqui aí sim, Eu recordo muito bem quando hacía los videos, sempre eu falava sobre qual era a ubicação, sempre com a preocupação de que um dia eu volveria a revisar os vídeos e me gostaria de ver corretamente em relação a que puente estava esta gravação. Eram puentes bastante grandes para os intercambiadores que permitia livre passagem por abaixo. Vamos acelerar um pouco. Então, aqui temos os diferentes componentes da obra que ensinei. As vigas pré-fabricadas, a viga de amarre, os apoios, o apoio, os apoios que aislavam a estrutura, também funcionavam sismicamente. A arquitetura. Esta arquitetura, chicos, hemos contratado uma oficina de arquitetura de Portugal para desenhar esta forma arquitetônica de las colunas para o cliente que buscava um projeto realmente diferenciado para su carretera. Em relação à arquitetura, chicos, eu creio que foi um dos projetos mais bonitos em relação a desenho de intercambiadores e que he visto em grande parte do mundo. Muito bem. Então, que resultou todo este esforço de engenharia de valor que hemos hecho en la revisión de los puentes? Entonces, a la derecha yo tengo el diseño coreano y a la izquierda el diseño actual que habíamos propuesto. El diseño coreano tenía una estructura masiva de concreto y que era hecha in situ. Nosotros hemos propuesto una estructura delgada y liviana con elementos prefabricados. Os elementos pré-fabricados eram aplicáveis a todas as estruturas, vigas e tableros do puente, mientras o projeto de los coreanos trabalhava com encofrados. Então, aí eles tinham que ser encofrados por todo, nós não, pré-fabricação.
La parte de la arquitectura de las columnas, teníamos una columna con un diseño estético, mientras los coreanos tenían una columna sección circular simple. Pero nuestro ahorro não foi solo em el tema de la prefabricación, pero hemos logrado reducir e otimizar muitíssimo o projeto, mesmo usando la prefabricación. Por ejemplo, las cimentaciones de las pilas que tenían un diámetro de 1.5 metros, hemos logrado bajar a 1 metro, y el promedio de profundidad de las pilas de la cimentación, que en los coreanos era de 55 metros, bajamos a 32 metros de profundidad. Isso resultou que a quantidade de aceros por metro, a quantidade de concreto por metro quadrado de tablero del puente, em nosso caso, foi de 0,54 metros cúbicos por metro quadrado, e de los coreanos era 0,65 metros cúbicos por metro quadrado. O volume de concreto por uma seção de 1 metro del puente, em nosso caso, era de 212 metros cúbicos, e de los coreanos era de 749 metros cúbicos. É decir, a quantidade de concreto que teníamos para a mesma função era praticamente 3 vezes menos que o projeto dos coreanos. Então, esse foi o poder da otimização da engenharia de valor que agregamos a este projeto. Aqui eu tenho um exemplo de uma sequência construtiva do puente, para que vocês entendam, chicos, como funciona a construção de um puente e todos os cuidados que temos que ter. Então, aqui eu tenho o tablero de um puente, donde a primeira etapa está a execução das vigas de pré-fabricado, a colocação de los apoios de suporte, são os apoios que temos aqui para sostener as vigas. Depois, o tema de montagem de las vigas pré-fabricadas. Então, eu tenho um vídeo que ensina os apoios. Os apoios que eu comento são estes tipos. Esses são os apoios para as vigas pré-fabricadas. Então, temos os apoios. E aqui temos os bearings. São os apoios antissísmicos que também serviam para absorver qualquer tema de, por exemplo, dilatação ou contração da própria estrutura, e também da movimentação generada por passagem de veículos na parte superior do puente. Então, outras vigas e os apoios temporários que tínhamos. Uma vez que executávamos, teníamos que dar todos os apoios que temos aqui, eram temporários, hasta executar a viga de amarre que se encargaria de la união de todas as vigas que tínhamos. E aqui temos, então, o tema de las vigas, para que tenham uma imagem um pouquinho mais ampla de como ubicávamos as diferentes vigas pré-fabricadas para este projeto. Imaginem, chicos, fazer isto com encofrado de maneira tradicional, sem pré-fabricação. Vocês não lograriam nem caminhar por la parte de abaixo deste projeto, pela quantidade de encofrado que teriam se decidissem, tomassem a decisão de fazer este projeto em loco. Muito bem. Então, a segunda etapa era a etapa de la ubicação de las pré-losas. Depois de la pré-losa, então, poníamos o acero de reforço, e empezávamos, então, a parte do concreto. Desde a engenharia, senhores, indicávamos hasta como seria a sequência. Então, o concreto deveria começar por aqui e seguir esta direção, para não sobrecargar o puente com esforços adicionais. Seguimos para o próximo tablero. Dejávamos ventanas para os cables de pós-tensión, que se encargariam da união do tablero, e executávamos o concreto. Mire, indicávamos, senhores, vocês têm que cuidar que o concreto tem que seguir deste ponto a 1 metro do eje e deve ter essa direção para a aplicação do concreto. Então, o próximo tablero, as ventanas. E o que hacíamos depois era conectar os diferentes tableros do
del puente a través de un sistema de cables post-tensión. Eran las ventanas que dejábamos y después conectábamos a esta estructura. ¿Qué significa conectar, señores? Ese es un tema bastante importante que eu quero dejar bastante claro. El cálculo de una estructura muchas veces no involucra solo el cálculo final de la estructura. Tenemos que calcular la estructura inclusive en los escenarios de construcción, porque los escenarios y los esfuerzos a lo largo del procedimiento de construcción son distintos de los esfuerzos finales aplicados en la estructura. Entonces, lo que hacíamos era, para cada etapa de la construcción, evaluábamos la resistencia, los momentos, los cortantes, la deformación de las vigas, para saber si estaríamos en condición de avanzar. Entonces, esta era la condición inicial, donde las vigas estaban simplemente apoyadas. Una foto, ¿no? Solo para que usted tenga un claro. Entonces, esta es la columna, aquí está la columna. Este es el apoyo temporario, aquí están los apoyos temporarios, aquí están las vigas, aquí el carro, para que tenga una idea de la dimensión, de la magnitud del intercambiador en relación a un carro, y los otros componentes. Entonces, empezábamos con la ubicación de las piezas. Entonces, aquí ya empezamos a generar una deflexión en la viga de concreto en función de la carga de la prelosa. Después aplicábamos el acero de refuerzo. Y nuevamente teníamos más cargas sobre esta viga. Teníamos una nueva deformación. Y posteriormente el concreto. Entonces el concreto generaba una otra deformación de las vigas y esto tendríamos que evaluar. Entonces, cada etapa evaluábamos y calculábamos. Entonces, las otras etapas también lo mismo, tenemos una secuencia, evaluamos la deformación de la deflexión, cómo empezaba, cómo terminaba, después de aplicar todas las cargas durante la construcción. Y lo que hacíamos entonces en un determinado momento era aplicar la post-tensión. ¿Qué era aplicar la post-tensión? Era el momento que conectábamos los diferentes tableros del puente a través del sistema de cables de post-tensión. Entonces, el diagrama que teníamos, que antes era un diagrama donde la situación estaba prácticamente rotulada en ambas extremidades, pasaba a ser una situación de conectada y el diagrama de momentos subía un poco en función de la conexión que hacíamos en el tablero. Entonces, señores, también es importante que tengan presente que el cálculo estructural de puentes involucra não só a etapa final de operação, pero as etapas prévias de construção. Outra otimização que hemos hecho bastante importante foi relacionada a los muros de contenção. Então, o projeto de los coreanos tinha um muro de contenção, como é o muro que temos acá, uma estrutura maciça de concreto, muito pesada. E o que hemos hecho foi uma solução para otimizar o relleno. ¿Por qué otimizar el relleno? Porque nuestro cliente tenía problemas en la expropiación. Quizás no tenía tanto problemas porque eran un poco brutos, y eso es lo que enseñaré ahora en un video, pero apoyamos al cliente en reducir el ancho, conocido como derecho de vía, para la construcción de este proyecto. ¿Y cómo lo hicimos? A través del uso del suelo mecánicamente estabilizado, conocido também muitas vezes como terra armada. Esta solução massiva que tínhamos de concreto, hemos logrado otimizar muitíssimo. Então, miren esta estrutura de todo este elemento de concreto hecho em loco, lo reemplazamos por painéis fabricados em nosso taller. Então, que hemos logrado? Redução de relleno, nós hemos otimizado muitíssimo a quantidade de material que necessitávamos para este projeto. Hemos hecho uma redução em concreto e acero gigante. Además, hemos ganado em qualidade por el tema de la otimização. Hemos ganado em la redução del ancho de expropiação e chegamos a esta configuração que se presenta na imagem. Agora, chicos,
déjame enseñar cómo era el proceso de expropiación del derecho de vía. Es un poco fuerte porque parece que estamos en guerra, pero era así que funcionaba. Entonces estaba aquí en Shui, significa espacio. Aqui estavam as marcas de la destruição que o governo haria. E aqui começava o governo. Miren a delicadeza que entrava para expropriar el área. Eles entravam com suas máquinas, e vocês não têm ideia do que faziam esses senhores a serviço de Muammar Gaddafi. Aqui não tínhamos tipo reclamo de população, reclamo de comerciantes. O único que quedava eram as mesquitas. Esse era um tema à parte, tinha toda uma gestão. Então, miren lá, a mesquita se quedou toda bonita, pero se mirava destruição completa. Aqui havia comércio, senhores. Havia pessoas trabalhando, pessoas vivendo. Miren, lo botavam abaixo de maneira bastante sencilla. Parecia uma guerra, parecia uma destruição massiva do terreno. Então, esse era o processo de expropriação que só existiu em Líbia. Com certeza, este processo de expropriação ou limpeza do direito de via não se dá aqui no Peru desta maneira. É muito mais justo. Existe um reconhecimento econômico às pessoas, mas aqui com o senhor Muammar Gaddafi, não, lo botava de uma noite para outra. Conclusão da engenharia de valor. Então, para concluir esta primeira etapa da engenharia de valor, me gostaria de destacar alguns pontos. O projeto do coreano tinha 50.000 metros quadrados de área de tabuleiro de puentes. Nosso projeto passou a 220.000 metros quadrados, praticamente quatro vezes mais de tabuleiro de puentes. E se seguíamos com as premissas dos coreanos, basado em concreto, baseado em situ, necessitaríamos por lo menos 5 anos a mais para terminar este projeto. Então, hemos tenido que tomar ações bastante fortes. Uma é a ação de otimização do projeto, como já ensinei. 2, abrir mais frentes de trabalho em simultâneo. E 3, o uso massivo de elementos pré-fabricados de concreto. Então, aqui tenho algumas imagens. Boa engenharia. Então, aqui estava falando com uma pessoa que trabalhava comigo na engenharia. Este senhor era de Equador. Era de Equador, trabalhava comigo em um departamento de engenharia. Então, toda a estrutura eram de muros de terra armada. Mirem, senhores, a disponibilidade de material pré-fabricados que construímos de maneira bastante adelantada e toda allá ubicada, organizada para a construção de los puentes. Então, temos um poder de pré-fabricação muito forte, louças pré-fabricadas, etc., todas listas para ser colocadas em la obra. Vamos acelerar um pouco. Novamente, recordem, por exemplo, o tema de los muros de contenção que usavam estruturas massivas de concreto. Então, no nosso caso, eram todos elementos pré-fabricados, como um Lego, que hacíamos, e depois havia elementos que conectavam dentro de los encontros de los puentes para a sustentação de los paneles. E aqui teníamos, então, todas as vigas já pré-fabricadas, já ubicadas entre os diferentes
conjuntos de colunas para ser aplicados em puente. Aqui outros exemplos. Loop 4. Então, de toda a estrutura, as colunas. Este era um viaduto, senhores, que tinha mais de 2 quilômetros. Este viaduto foi bastante interessante. Eu recordo muito bem, a carretera, senhores, estava ao piso. Ao piso, não tínhamos este viaduto. E um determinado dia, na reunião com o cliente, o coronel Omar Kadhafi girou hacia nós, dois construtores, senhores, de Lice 12 a Lice 13, eu quero um viaduto. E comentamos, senhor, não é necessário, entendeu? Eu quero que as pessoas que vivam aqui e as pessoas que vivam aqui tenham comunicação direta por debaixo do puente. E em função dessa solicitude, hemos hecho um viaduto de mais de 2 quilômetros de extensão. Isto poderíamos resolver como cruces, passagens inferiores ou pontes peatonais, mas não. Este senhor pediu para elevar 2 quilômetros de viaduto. Aqui tem o projeto com as colunas desenhadas arquitetonicamente para atender a este cliente bastante exigente. Também a pré-fabricação não foi só para o puente, os tableiros, vigas, mas também todos os elementos de drenagem, senhores, pré-fabricávamos em el taller. Então, era uma fabricação que você não tem ideia. Então, aqui estou chamando o horário para rezar. Aqui um pouco de los trabalhos que haciam de base, subbase, de las camadas anteriores. Pero os elementos de drenagem eram todos pré-fabricados. Aqui está a imagem, senhores, mirem. Então, sempre pré-fabricávamos todos os elementos em nosso taller e entregávamos em la obra todas as caixas, todo listo para aplicar. Todo esto que miramos aqui eram todos pré-fabricados e entregues em la obra para la execução. Esse é um tabuleiro del puente, já terminado o tabuleiro, só faltaria a carpetação. Muito bem, já avançando um pouco mais com o tema da construção e entrega do produto de valor ao cliente. Então, também temos vários cuidados, senhores, com a qualidade, com a revisão dos planos. Además de vários procedimentos que tínhamos de controle da qualidade, do concreto, do asfalto, dos elementos, também tínhamos um controle de qualidade na própria engenharia através do peer review. O que significa peer review? Significa a contratação de empresas consultoras especialistas para uma revisão independente. Então, además desta revisão, também hemos feito vários estudos para verificar a qualidade de las cimentações, ensaios de provas de cargas dinâmicas, registros de prova de leco, registros sônicos de poços cruzados nas cimentações para saber se esta pila, que tinha mais de 30 metros de profundidade, realmente tinha as características estruturais que havíamos proposto. E também, senhores, hacíamos ensaios em grande escala. Por exemplo, aqui temos o ensaio dinâmico, a prova dinâmica, Dynamic Load Test, onde construímos uma estrutura metálica para martilhar na cimentação, na pila que está aqui, e verificar a resposta dessa estrutura. Então, eu comparto alguns vídeos que ensinam todo o processo. O primeiro processo é o processo de instrumentação. Então, havia um conjunto de instrumentos que conectávamos a esta pila para medir a resposta da estrutura no momento de aplicar as cargas de impacto. Depois tínhamos a etapa de la configuração do sistema e medição. Essa era uma empresa
de Portugal, estamos. Entonces, aquí estaba la configuración del sistema y cómo sería la aplicación y otras configuraciones necesarias antes de empezar el ensayo. Y aquí un video de cómo funcionaba el ensayo. Entonces, con un puente, pero con una grúa, levantávamos esta masa de varias toneladas e depois la bajábamos como um martillo para ir chocando esta pila e evaluar a resposta desta cimentação e verificar se estava de acordo com as premissas que adotamos para o cálculo da cimentação do projeto. Também, senhores, hacemos provas estáticas. Então, aqui hemos construído um bloco de cimentação gigante para servir como reação para aplicar carga também a uma pila, mas esta carga não era carga dinâmica, como a carga anterior que tinha como um martillo. Esta carga era uma carga estática, com uma aplicação gigante de cargas, de miles e miles de toneladas de força, para observar o comportamento desta pila e validar todo o projeto. Então, só para que vocês entendam, aqui está o acero que hemos usado para estruturar este bloco de cimentação de reação, na dimensão da pessoa em relação ao bloco. E se vocês observam internamente, funciona quase como uma cerca, com elementos triangulados, são diagonais, que são os caminhos principais das cargas, atração e compressão dentro do bloco de acero, no momento que começamos a aplicar esta carga centrada em el bloco de reação. Outras metodologias, toda esta construção não termina por aí, senhores. Então, sempre em la búsqueda de mais e mais industrialização e otimização do projeto, compramos uma máquina chamada Slipform Machine, que hacía as barreiras laterais, os curbstones, de maneira automática. Este demandou bastante trabalho, principalmente em relação ao desenho do concreto, porque, miren, é um concreto que não tem encofrado, senhores. Terminou, está listo. Então, hasta chegar a la mezcla ótima para fazer esta aplicação, foi aí bastante tempo de investigação em laboratório do projeto. Então, aqui temos o uso do equipo, como funcionava. O concreto tinha toda uma especificação especial para atender a essa necessidade de não necessitar um encofrado. O equipo foi comprado em Estados Unidos, a Power Carver, um dos principais provedores mundiais desse tipo de carga de execução. E mirem como se quedava o produto, senhores. Aqui estava o produto, à esquerda, o produto final, já sendo construído por este equipo. A velocidade que teníamos em comparação a um sistema tradicional de construção, com encofrado e etc., era realmente brutal. A qualidade também. Os operadores. Muito bem. Outros exemplos de controles de qualidade. Então, aqui temos uma pré-louça. Eu recordo muito bem este dia, o cliente chegou à minha oficina e disse: Alexandre, eu dudo dos resultados, pelos cálculos que estamos fazendo. Eu contestei esse cliente: tu dudas? Está bem? Então, dá-me um par de dias e organizarei uma prova de carga da pré-louça, muito mais carga da carga que estou especificando em el projeto. O cliente disse: muito bem, vamos ver. Então, o que he hecho aqui, senhores, é uma pré-louça. He posto nossa pré-louça, que está aqui abaixo, e uma prova de carga, onde he posto um montão de carga acá para ensinar ao cliente que esta louça está mais que suficiente para resistir às cargas do projeto. Então, miren a viga que tinha, a aplicação da carga, e o desplazamento
creio que chegou a 1 centímetro com esta infinidade de carga sobre esta losa, então estava mais que provado, não só por cálculo, mas por um ensaio que realmente funcionava este sistema estrutural, sim, encofrado para as losas. Também teníamos controles muito estritos para todo o processo de izaje, de montaje de las vigas e de las prelosas. Então, como funcionava? Aqui, aí hicimos sempre um cálculo, verificando todas as etapas de construção. Aqui eu tenho a execução, como funcionava o lisamento de las prelosas. Então, aqui tem uma prelosa. Era uma construção, senhores, muito limpa. E a quantidade de gente que tínhamos. Uma grua, um par de obreiros arriba, tinha 4 aqui, para ir ubicando as pré-loças pré-fabricadas. Imaginem fazer isto com encofrado, com amplamento na parte inferior, a quantidade de serviço e pessoas que necessitaríamos. Además, senhor, nós hacemos o processo em um ambiente controlado por um taller de pré-fabricação, a qualidade é infinitamente superior a lo que hacemos em obra. Aqui temos o processo de içamento de las vigas. Então, temos as vigas, com os cables de anclaje, que ensinei em diapositivas mais tempranas. Miren como era pouca gente que tínhamos realmente para controlar todo o processo. E aí, meu irmão? Que encrenca, cara, encrenca lá pequenininha. Este foi um amigo da produção que disse: Alexandre, temos um problema bastante grande aí. Eu disse: que problema, meu amigo? Estamos aqui para resolver e o problema é pequeno. Em realidade, sempre... Esse é um espírito, senhor, que é mantenido desde o dia 1 até o final da obra, bastante motivação, bastante respeito, sempre trabalhando com as pessoas com muita humildade para resolver os problemas que poderiam passar durante a construção. E aqui está o processo de içamento, os cables, o anclaje, todo para esta obra. Então, a importância de fazer um peer review. Isto involucra uma revisão detalhada por pares, para reduzir a incertidumbre. É uma consultoria constante entre qualquer atividade ou decisão e assegura a qualidade dos projetos. Então, contratamos empresas externas para revisar, por exemplo, os desenhos geométricos, o tema da señalização vertical, também o tema da geometria, da pintura. Então, temos esta revisão bastante presente para o controle da qualidade dos projetos. O desenho geométrico também, algumas das etapas de construção, só para que vocês tenham exemplos aqui. Este tema aqui, chicos, é fantástico. Hablamos de equipos controlados com GPS eletronicamente programados para cortar e llenar. Isto lo hacíamos allá, isto há mais de 10 anos atrás. Entre o IC11A e a... Aqui temos os equipos e agora les enseño. Miren, nossos equipos tinham GPS, que está aqui, para ir automaticamente guiando em la construção de los diferentes layers, das diferentes camadas de la pavimentação, base, subbase, entre outros. Aqui o Chico tinha uma computadora. Esta computadora la programávamos desde a carreira de engenharia civil, da oficina de engenharia civil, e enviávamos a informação ao site, conectávamos com o GPS e os equipos então executavam quase que de maneira automática toda a função de as camadas de base e subbase. Então, isto foi feito há mais de 10 anos atrás, senhores. Então, fabricação massiva, tecnologia, uso de tecnologia massiva na obra, tanto para a execução de muros de contenção, entre outros. Vamos... Muito bem. Aqui um pequeno exemplo de asfalto, do controle que tínhamos na execução do asfalto.
acelerar un poquito. Esa es la carpeta asfáltica, los técnicos de la visión, todos acompañando hasta la construcción, la compactación. Ya un tramo concluido, los camiones con el material asfalto para la aplicación. Y aquí un otro pantallazo general sobre la construcción de la autopista, cómo se quedaba. Entonces, la parte inicial del proyecto, ya tenemos base, subbase aplicada, base listo para el asfalto. Aquí ya tenemos entonces parte del proyecto pavimentado. El puente peatonal en construcción también. Las curvaturas, las rampas de acceso. Y también hacíamos varias inspecciones en el site para verificar la calidad. Sempre quando observávamos alguma correção, indicávamos a nosso equipe de produção que imediatamente corrigia qualquer eventualidade. Por exemplo, aqui observamos que poderíamos fazer isto melhor com não usar um ângulo de transição a 90 graus, poderia ser um ângulo de transição mais suave, mais sencillo. Também a ausência de transição da barreira lateral, alguns temas observados, alguns controles de fissura também, por temas del acero. Entonces hemos cambiado la geometría, la conformación del acero para mitigar el tema de la fisuración de diferentes elementos que tenemos. Muy bien, señores. Y entonces ya para ir concluyendo esta presentación sobre recomendaciones. Entonces, recomendación número 1, respeto al próximo, a la diversidad em todos os aspectos. Então, este país, um país bastante complicado, um desafio muito grande, diversas culturas trabalhando e colaborando. Então, o respeito arriba de todo. Outra recomendação: invertir em estudos para o desenvolvimento de uma engenharia de qualidade. Então, topografia, geotecnia, investigação, este é um tema que é uma inversão necessária que mitiga eventuais problemas que poderíamos estar tendo mais adelante. Usar as últimas tecnologias, tanto para o desenho como para a construção. Então, hemos usado muito de tecnologias para a construção, como vocês han visto. Trabalhar com o cliente em el desenvolvimento de las soluções de engenharia. Então, a cada avanço, a cada inovação, a cada design, validávamos com o cliente, sempre para ter o cliente. Outro aspecto bastante importante, senhores, antecipar a los possíveis inconvenientes em las etapas de desenho e construção. Não esperar que o cliente envie RFIs a nós. Não esperar o cliente que abra não conformidades. Temos que tomar uma ação proativa. Se detectamos algum problema, actuamos, corrigimos e entregamos o melhor projeto para nosso cliente. Outro aspecto também está em invertir em laboratório e em investigação para o estudo de los materiais e desenvolvimento de las melhores mezclas de concreto para o projeto. Um projeto desta magnitude, senhores, ter um laboratório bastante potente e realizar investigações é fundamental para otimizar o projeto com esta magnitude. A penúltima recomendação, antes da recomendação mais importante e final, então, o equipo. Entonces, esta era parte de mi equipo que tenía allá. Trabajábamos en los contenedores. Este equipo a la izquierda eran todos libios, libio, ecuatoriano, Tapia ecuatoriano, Jorge mexicano, otro Jorge ecuatoriano y Javier Arroyave ecuatoriano. Y las 3 chicas que tengo acá eran libias. Esta imagem não era uma imagem muito comum, senhores. Existe uma separação muito grande entre homens e mulheres em Líbia. E he tenido a grata
felicidade de juntar a todos. Quitei paredes, quitei divisões, e depois de muito tempo, dedicando e trabalhando com eles, he logrado que todos trabalhassem juntos ao costado. Porque inicialmente os homens não reconheciam o trabalho das chicas que estão acá, que eram engenheiras e arquitetas. Foi todo um trabalho. Aqui à direita uma foto deste jovem trabalhando com seus assistentes. Arriba temos uma louça pré-fabricada, em termos de içamento e todo. E já para ir terminando, senhores, a recomendação mais importante de todo o projeto: família, amigos e futebol. Sem isto, senhores, eu haveria desistido deste projeto num ambiente totalmente agressivo. Teníamos uma linda comunidade de amigos. Todos os amigos que estão aqui eram pessoas que trabalhavam nos projetos. Todos os fins de semana nos reuníamos para jogar futebol, para hacer parrilla, para aproveitar a piscina. Então, este ambiente de muita amistad, de ter essas pessoas, ha apoiado muitíssimo a compartilhar, a resistir a um ambiente totalmente agressivo. Minha esposa também sempre me acompanhando junto em este ambiente bastante agressivo. Estava em este momento, estava a cargo da parte de recursos humanos, aqui com sua equipe de recursos humanos. E aqui eu jogando pelota na praia também, o futebol bastante importante. E aqui vamos isto para concluir. Vamos concluir com este vídeo que encontrei de um partido de futebol, onde tínhamos este amigo de Portugal falando comigo, perguntando como seria o resultado do partido, não? Silva. Silva, porra, você não é entrevistador, não, porra? Ah, entrevistador. Então, qual é o resultado hoje? Previsões. 6-0. 6-0. Você me perguntou qual seria o resultado do partido e eu comentei que seria 6-0 para a equipe que eu estaria jogando. Não recordo como foram os resultados, mas esta era Ah, tá bom. o resultado. Tá bom. Boa sorte. Senhores, entonces, esto es lo que me gustaría de compartir. Una historia bastante grande, una vida que invertí, que se quedó en Libia, contribuyendo para el apoyo y para la comunidad de Libia. Y realmente disfruté mucho cada día, cada hora de esta experiencia magnífica que he tenido en Libia, inclusive en situaciones bastante de extremo peligro, estrés, que foi a situação de guerra, hasta deixar o país resgatado por aviões especiais. Muito bem, senhores, então era o que eu tinha para compartilhar hoje e me quedarei atento a perguntas. Creio que foi um pouco larga esta apresentação, mas espero que tenham disfrutado. Sí, ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia. La parte de las preguntas va a estar a cargo de los chicos del ACI, quienes les van a leer las preguntas y, bueno, se procederá con la dinámica de esa manera. No sé, Andrés, los chicos del ACI, por favor, para que nos lean las preguntas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Bazán, también participo en el ACI. Voy a comentar un poco las preguntas para, antes que nada, buenas tardes, ingeniero, gracias por la ponencia. Voy a continuar con las preguntas. La primera pregunta que nos han dejado es, ingeniero, ¿conoce algún ejemplo de megaproyecto con un uso de concreto similar en Perú o en Latinoamérica? ¿Un ejemplo de qué? De un megaproyecto similar con un uso de concreto similar en Perú o Latinoamérica. Em Peru, um exemplo do uso deste concreto similar, não sei, porque teníamos um componente muito forte que eram os câmbios de temperatura, como comentei. Poderíamos chegar a uma variabilidade de 20, 30 graus durante o dia e a noite. Isto ha demandado uma série de ensaios de laboratório até chegar a uma mescla que poderia resultar em el projeto.
Quando empezamos o projeto, hemos tenido problemas, inconvenientes de fisuração, hemos tenido que corrigir, hemos tenido que ajustar las mezclas hasta obtener la mezcla para aplicar em todo o projeto. Pero um projeto que tenha esta condição, por exemplo, em Lima não, praticamente a variação na temperatura é muito pequena, ¿no? De 16 graus a 20, 24 graus, não é nada comparado com este ambiente agressivo que tínhamos acá. Particularmente, não conosco. Não conosco um projeto que, com esta magnitude, com estas condições de variabilidade, principalmente em temperatura. Muchas gracias, ingeniero. Creo que quedó bastante clara la pregunta. Entonces, voy a realizar la segunda pregunta que han colgado también anónimamente. Ingeniero, si tuviera que elegir una, ¿cuál sería su mayor recomendación si es que tuviera que desarrollar este proyecto nuevamente? BIM. Em este momento, inclusive havia apresentado uma proposta para desenvolver em BIM, pero a tecnologia, o software para fazer o manejo do projeto com esta magnitude não era tão amigável como está hoje. E todo o que vocês han visto de corte, doblado de acero, a programação das obras, nosso BIM 4D era hecho em PowerPoint. Diapositiva a diapositiva ensinávamos as etapas construtivas. Então, o que eu faria de maneira distinta, com certeza, começaria com BIM e aplicaria VDC para obter maiores benefícios tanto para o cliente como para o projeto. Pero, novamente, uma pré-fabricação massiva, com certeza, e uso massivo de tecnologia, laboratório sempre bastante presente em el desenvolvimento e estudo de los diferentes materiais. Adelante, Álvaro. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes, gracias por la ponencia. Sí, acá tenemos más preguntas. La siguiente es, ¿a qué se debe generalmente el tipo de sección de vigas que se utilizan para los puentes? ¿A qué se debe la sección de las vigas? Que se utilizan para los puentes, generalmente. Existe um conjunto de seções já muito estudadas e definidas internacionalmente, que são conhecidas como vigas ASTO, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. A diferença entre elas é a seção transversal e o peralte, e esta diferença é resultado da luz que temos em cada tablero de puente. É decir, quanto mais luz e mais carga temos, maior é a seção da viga que necessitamos. Então, a definição da seção das vigas é função das cargas do tráfego, caminhão, todos os veículos que usarão, e da luz do puente. E, claro, da resistência do concreto e do acero também, mas principalmente da carga de uso e da luz. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. La siguiente pregunta que nos han hecho llegar es, ¿cómo sería la construcción de un puente de concreto que deba atravesar un valle o un río? Um valle ou um rio? Existem duas soluções. Ou construímos dentro do rio ou do valle, ou construímos um puente que tenha a capacidade de vencer a luz do projeto. Para este caso, por exemplo, poderíamos usar como que uma estrutura em forma de arco, um puente com cables tensados, um puente que tenha uma cerca estruturada. Mas se necessitamos realmente construir dentro do lago, o que normalmente hacemos uma plataforma temporal de apoio. Sobre esta plataforma temporal de apoio, executamos as cimentações e, no momento que terminamos a execução da cimentação, quitamos todo este material.
Pero en esta situación hay que destacar algunos cuidados especiales con el concreto, principalmente porque el concreto se quedará expuesto o se quedará en contacto con el agua, entonces hay cuidados bastante importantes que tienen que ser hechos en relación a este concreto y más una protección que aplicamos alrededor de las pilas, alrededor de la cimentación, para que incremente la durabilidad de este tipo de estructura de concreto cuando aplicado en ambientes con la presencia de agua. Gracias, ingeniero. Chicos, de repente una o dos preguntas más, porque estamos con el tiempo un poquito pasado. No sé si el ingeniero también tiene otras reuniones o de repente se puede seguir. Sí, podemos seguir un poco más, chicos. Si tienen más preguntas, adelante, estoy a disposición. Bueno, sí, tenemos un par de preguntas más, ingeniero. A ver, la siguiente es, a ver, acá está. Con respecto a los prefabricados, ¿tuvo alguna complicación con respecto al detalle de la fabricación de todos los elementos o cómo se manejó este aspecto? Sí, hemos tenido problemas, por ejemplo, cuando empezamos las primeras columnas, empezando por las columnas, la propia ubicación del acero, como era una columna en I, ¿no? Es una columna recta que tiene curvaturas, entonces hemos tenido que hacer como que pilotos para llegar a la distribuição ótima del acero. Neste momento, novamente, não teníamos BIM, não teníamos como fazer isso de maneira virtual, lo hacíamos a mano, então hemos hecho em um piloto para provar. Também, o tema da fabricação, como comentei, por exemplo, fabricávamos dezenas e dezenas de elementos por dia. Para esta fabricação, senhores, necessitamos desenvolver uma mescla de concreto que permite quitar este elemento com solamente 8 ou 12 horas depois do processo de moldagem, ¿no? Então, hemos desenvolvido uma mescla de concreto que nos brindava uma resistência a 12 horas e permitia pisar este elemento e desplaçar este elemento a área de almacenagem e continuar usando os encofrados para a fabricação de mais e mais elementos. Então, hemos tenido que desenvolver mezclas bastante importantes e específicas para esta finalidade. Mezclas que tinham como meta a alta resistência inicial para poder ter o maior uso de encofrados por dia. Então, muitas vezes, chegávamos a usar os encofrados 2, 3 vezes por dia. O taller funcionava 24 horas por dia. Próxima, senhores. Sí, la próxima pregunta es, con respecto al viaducto elevado, ¿qué otra opción hubiera sido viable para el diseño sin segmentar el entorno urbano? Como comentei na apresentação, o que poderíamos fazer para esta solução sem generar um viaducto elevado seria a construção de cruces ou passagens tanto a nível superior como a nível inferior, como ductos de passagem, como box culverts, como pequenos túneles que passariam por debaixo da carretera principal para permitir que tanto que os carros, veículos, pessoas e niños que tiveram interesse em passar de um lado a outro da carretera pudessem cruzar sem maiores inconvenientes. Em realidade, hemos hecho esta proposta ao cliente, e o cliente insistiu em manter este segmento de mais de 2 km de maneira elevada. Eu sou um pouco contra os viaductos, porque eles generam uma obstrução visual, uma poluição visual bastante importante. São elementos, em minha opinião, um pouco agressivos. E se buscamos ter um projeto de pista otimizado, a carretera tem que estar mais pegada possível ao terreno. Toda vez que elevamos uma carretera, estamos incrementando os custos em execução do projeto.
pero ahí teníamos nuevamente el requerimiento del cliente, que era lo más importante, y el cliente tenía interés, quería una obra diferenciada, y simplemente lo que hemos hecho fue atender a esta solicitud. Muy bien, señores. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Sí, Álvaro. Bueno, me parece que las demás preguntas... A ver, voy a escoger una adicional para terminar. Bueno, a ver, ingeniero, también consultan un poco más tirado para la parte estructural, ¿no? Mencionan qué método o métodos utilizaron para el diseño estructural de las vigas. Usamos el diseño de puentes y carreteras de la ASTO y también Eurocode. Teníamos el diseñador principal, era un diseñador que estaba ubicado en Portugal. Entonces ellos usaban mucho el Eurocode. Y contratábamos el peer review de los americanos, empresas americanas. Entonces era una pelea bastante interesante entre la norma americana y la norma europea para el diseño de esa estructura, pero siempre resultaba en una solución más optimizada y más segura. Pero nuevamente las normas usadas fueron las normas de Eurocode y las normas americanas para el diseño de este proyecto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos los participantes que asistieron a esta charla. Antes de finalizar, no sé si los chicos del círculo, perdón, del ACI tienen algunas palabras que desean dedicar. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias al ingeniero Almeida, ¿no? por su brillante presentación, por los aportes que nos ha dado a nosotros, no solo desde el punto de vista de concreto, sino desde el punto de vista de megaproyectos y sobre la experiencia, ¿no? Que es vivir en un proyecto de esa magnitud. También darle muchas gracias al área de eventos, ¿no? Que nos ha dado este espacio para poder compartir. Y también claramente a los participantes por su presencia, por el tiempo que nos han brindado. Y nada, que estén atentos a las próximas charlas del ASI y también a la página del Facebook. Eso sería al menos por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Gracias a todos nuevamente por la invitación. Siempre un gusto estar aquí, compartir con ustedes y apoyando a todas las iniciativas que se generan a partir de la carrera de Ingeniería Civil a través de los diferentes grupos, círculos y capítulo ACIU Lima que tenemos. Muchas gracias, chicos. Buenas tardes con todos y que tengan un buen día. Hasta luego, gracias. Chao, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a los participantes, a la CI por esta charla. Damos por finalizado el evento. Buenas tardes.